Olá, peixes! Seja bem-vindo. Uma mensagem para você. Encaixa na relação que for preciso. Às vezes não é uma relação com ninguém, é uma relação conosco. Então, recebe a mensagem, tá? Da melhor forma possível. Se gosta desse tipo de leitura, um pouquinho mais profunda, mais pro conhecer a si mesmo. Então, se inscreve pra gente não se perder aqui na rede. E vamos lá. Peixes. Essa semana, qual é a energia para peixes? Interessante. Olha, peixes, deu uma guinada aqui, de alguma forma. A gente tá falando de espírito e do campo das emoções. É uma energia que você sente como aquilo que era a memória do passado, aquilo que talvez estivesse me impedindo, um 6 de copas que caiu invertido, eu vou ler ele, certo? Mas é energia também. Aquilo que antes parecia uma energia sendo gasta com o passado que não foi, passado que não aconteceram com coisas que você gostaria, e aí, de novo, encaixa na relação que for, tá? Família, amor, trabalho, carreira, o que for. Peixes entendendo que, assim mesmo, desse jeito, foi importante, porque essa memória, ela caiu invertida. E para mim ela caiu com essa energia de eu uso isso agora de outra forma. Isso que antes me magoava, inclusive, porque é copas, vira impulso, com um pajem de paus do lado de um 4 de paus. Um impulso para quê, Sara? Um impulso para construir alguma coisa concreta. Alguma coisa que tenha bases firmes, mas com esse entendimento, porque no elemento de paus a gente entende que a gente vai fazer, né? Elemento fogo é ação, né? São as nossas atitudes em uma direção. E aí, na direção, cada um que tá ouvindo a leitura encaixa, tá? Na relação que for, existe um desejo de fazer alguma coisa de forma concreta. Porém, com essa motivação do passado que não foi. Aqui tem um entendimento. Ah, tudo bem. Não foi. Talvez antes tinha um aprisionamento, né? Porque signo de água, a 12ª casa do zodíaco, então tem toda uma formação, né? Então é como se os piscianos, eles tivessem toda uma trajetória vivida, toda uma oitava em todos os signos, né? E estão lá concluindo o entendimento para recomeçar com Áries, né? Fogo, ó, de novo aqui. Então, essa virada de chave que é interna, né? Tudo como foi, né? A gente fala pra gente mesmo, ok, tudo como foi. E isso me dá um impulso para construir alguma coisa concreta e estruturada. Vamos lá. O que mais? Ponto de foco para peixes que sente essa semana esse impulso, ou vai estar mais aberto a esse impulso. Bastante criança aqui, sabe? Tem cura da nossa criança, né? A nossa face, que tá cheia das interpretações de quando éramos crianças e que agora já tem condições de ressignificar. Por quê? Porque o adulto assume nós, né? Nós mesmos. Eu, Sara, adulta, dou colo semanalmente, se não diariamente. Não, diariamente não. Mas muitas vezes para minha face, Sarinha, criança, né? Que também carrega inúmeras memórias, informações, interpretações, muitas que já estão num lugar de paz, de integração, e outras não, né? Que vão ainda até o final da minha vida, ainda vão, né, ser descobertas para que eu possa acolher esse aspecto. Todos os 3 páginas que estão na mesa são aspectos de ti mesmo,
Aqui a gente não são outras pessoas na tua vida, aqui é nosso aspecto criança. E essa cura se dá porque a gente toma uma decisão de ir adiante e construir. Toma uma decisão de ação. Aqui não é uma decisão, eu tenho uma ideia, então eu vou. Não, aqui eu começo a me mover com atitudes, né? Arcano de naipe de paus. E acolho as minhas ideias, a minha mente serelepe sobre todas as certezas que eu tinha do meu passado, das minhas memórias, e também o meu coração sobre aquilo que devia ser perfeito e não foi. Às vezes, quando eu mesmo passei muito tempo me cobrando uma perfeição, porque o pajem de copas na mitologia é o Narciso, né? Como se ele tivesse que corresponder a uma pessoa perfeita. E essa é a grande dor do Narciso, né? Que em volta dele só tem um único espelho. Ele fica sempre vendo a própria referência que se construiu no coração dele de estar de um jeito, de ser uma pessoa que na verdade não existe em lugar nenhum, né? Então aqui tem um dar-se conta e acolher esses lados nossos que fazem parte, mas que a gente vai ter que tratar eles, vai ter que pegar pela mão, vai ter que entendê-los, vai ter que olhar nos olhos. Né? Então, qual é o conselho, então? Além desse de acolhimento, fazer uma escolha. Ah, já entendi. Entendi. Para que haja um progresso e um avanço real, Peixes, essa semana vai ser chamado a fazer uma escolha, tomar uma decisão em direção a algo. Pode chegar a você literalmente um convite, vamos fazer isso, Peixes, vamos para cá, vamos para lá, quer fazer, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma proposta, pode ser Vai mexer com as tuas emoções, de novo elemento fogo na mesa. Mas você não pode, as cartas de conselho dizem assim: se você não tiver isso aqui feito primeiro, se você não assumir primeiro a própria... Se você não assumir, não pegar no próprio colo essa criança que te habita, assim como a minha, né? Como eu dei o exemplo, e falar pra ela, agora eu tô aqui. E agora eu vou assumir. Não precisa mais ter medo. A gente vai desfazer mentira por mentira, ilusão por ilusão. Vai desfazer as expectativas que você criou quando criança. E também vai desfazer as pessoas onde você aprisionou a sua expectativa de amor. E aí eu assumo. Né? Peixes falando para a própria criança, entende? Então, isso pode ser verbalizado, como eu estou fazendo aqui, num estado de calma e de presença. Eu faço isso comigo mesma. E você pode fazer isso essa semana. Já tem aqui uma técnica, um exercício. Porque a vida, ela vai te convidar para essa construção concreta com alguém ou com um grupo. Mas se você for com a sua criança lá atrás, olhando para as memórias, vai te faltar força para esse arcano do carro continuar sendo conduzido. É quando a gente vai com gás até a esquina. Aí ali acaba a gasolina. Porque eu sou fraco, Sara? Não, porque você
Não é o adulto que tá dirigindo, é a nossa criança. 3 páginas aqui, só faltou uma página. E tem mais uma criança nessa carta aqui, 6 de copas. E aí, dadas as medidas em cada proporção para cada história, a gente faz o acolhimento. Sempre falo a mesma coisa nesse canal. Se for... Hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Encontrar pessoas profissionais da área de psicologia, análise, terapias, enfim, todo esse povo, alguém que possa te apoiar caso seja necessário. Mas te digo que aqui a gente assume daí. O adulto assume. Para quê, Sara? Para poder ter força para conduzir o próprio carro, que é o seu próprio corpo, seu próprio plano. Conselho final, por favor, para peixes. Que legal, peixes. A menos que você não queira. Então, o conselho não é um conselho, peixes, é uma pergunta. E tá tudo bem, porque a resposta vai vir na hora certa, mas se essa semana vem energia na sua direção, que vai te trazer impulso de vontade de ir além, então é importante que você considere isso, porque a tendência é ficar nesse... Eu falo que com 2 de paus é quando a gente fica embaixo do batente da porta, nem recua e nem vai pra frente. Mas por quê? Porque eu te entendo perfeitamente. Porque essas 3 crianças, a criança mental, a criança emocional e a criança que faz, né, que age, as 3 precisam que você assuma, você adulto. Mulher ou homem que esteja me ouvindo. Mais um conselho para sair desse 2 de paus. Apego ao passado, 2 de paus. Ó, cartas onde essa figura, olha como ela se segura em algo que ela já tem, já conhece. Uma num ambiente fechado, uma tá num ambiente aberto, mas sem soltar, sem abrir mão de algo. Então é assim, aquilo que é seu e que tem valor, leva. Vai com você. E se porventura tiver uma preocupação de... Se eu mudo, Sara, se eu assumo um comportamento diferente, adulto, cuido da minha própria face infantil, será que eu não vou me descaracterizar? Será que eu não vou me tornar uma pessoa estranha, diferente aos olhos do mundo? Pode ser. Mas na adultez, a gente assume. Porque é nesse lugar que a gente vence, né? Eu posso plantar e posso ver o que eu planto colher e vou ter força para ver, né? Vou ter força para nutrir o que eu planto. 7 de pentáculos do lado do arcano do carro. Essa semana a vida vai te convidar a soltar o passado, assumir um aspecto seu, isso aqui é seu, não são outras pessoas. E experimentar uma nova direção. Tem vitória? Tem vitória. Mas você vai ter que fechar uma porta aí. Deixar um jeito de ser aqui, tá muito claro, com todos os páginas, tá? É isso, peixes, que eu tinha pra você. Nesse canal as mensagens são breves, são curtinhas, pra não tomar muito tempo mesmo. E espero que tudo corra bem, tá? Se não é inscrito, se inscreve. Talvez você queira ouvir mais uma vez a mensagem. Um grande abraço. Tchau, tchau.